Olá a todos que me acompanham no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, um programa praticamente diário sobre trading esportivo. Vou fazer aqui o meu planejamento para segunda-feira, dia 10 de maio, uma segunda-feira bem mais tranquila do que esse final de semana, que foi bastante jogos. Vou dar uma recapitulada no que aconteceu nesse domingo, em cima dos cenários que a gente planejou, e também vou falar um pouco sobre a próxima supercotação da Betfair para Libertadores. Beleza? Antes da gente começar, vou lembrar você de se inscrever nesse canal, deixar o like no vídeo, ativar as notificações e, logicamente, me ajudar aqui nos comentários com correções, acrescentar algum tipo de informação que eu possa ter esquecido e, lógico, me chamar a atenção para algum tipo de evento que eu deixei de fora aqui do meu planejamento por estar provavelmente fora do meu radar, mas que pode ter alguma oportunidade, principalmente no final dos campeonatos. Briga pelo rebaixamento, briga pelas competições europeias, Europa League, Champions League, agora tem a Conference League também, né? Fugir disputar relegation, algumas competições que tem relegation ou não, beleza? Então vamos lá para também não ficar muito extenso. Os cenários que a gente tinha planejado para esse domingo foi tentar buscar alguma coisa no back Atalanta, alguma coisa no back PSG e alguma coisa no back Fluminense contra a Portuguesa. Eu tenho quase certeza que o jogo do Fluminense ainda não começou. Eu vou dar uma... Não, começou sim. Foi 3-1 pro Flu. Eu achei que esse jogo era mais tarde. Eu confesso para vocês que em relação a match odds, eu não consegui acompanhar jogos 90 minutos, tá? Esse final de semana a gente está instalando um telhado lá no sítio. Obviamente, fazer um telhado não é muito fácil, né? Tem bastante detalhe. E a gente se esforçou bastante sexta, sábado, um pouco desse domingo, então hora ou outra quando eu tinha tempo eu acompanhava alguma coisa em relação a gols, assistia 15 minutos aqui, 20 minutos ali, não conseguia me dedicar tanto tempo pelo menos para não assistir os 90 minutos. O que a gente teve de resultado foi a Atalanta vencendo o Parma por 5-2, era um cenário já esperado, o Parma rebaixado, a Atalanta precisava vencer por conta da Liga dos Campeões, né? Assume a segunda colocação. O Rennes com o PSG, parece que houve uma bela de uma complicação aqui, né? O Neymar fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo de pênalti, depois de um gol anulado aqui, não, depois de um pênalti dado aqui, e depois o Rennes empatou aos 70 minutos. Isso fez com que o Lille ficasse praticamente a uma vitória do título, faltando 2 rodadas para terminar o campeonato. O primeiro critério de desempate, segundo o site SofaScore, é a diferença de gols. A diferença de gols, obviamente, do PSG é melhor, porque eles marcam muito mais. A segunda é gols marcados. O PSG também está na frente. E o terceiro é o confronto direto. Então eu não sei, de fato, qual é o critério de desempate. Se você souber, comenta aí. É bom dar uma pesquisada nisso, né? Porque essas últimas 2 rodadas do Lille pode ser interessante. O Lille está basicamente de uma vitória e um empate de ser campeão. Os próximos 2 jogos do Lille são contra o Saint-Étienne, um dos maiores times da França antigamente, né? Atualmente eu ainda acho que é um dos maiores campeões franceses, se eu não me engano é o maior campeão francês ainda, e o Angers, que está hoje na 12ª colocação. Olha aí, podemos ter uma quebra de hegemonia do PSG depois de muito tempo, assim como aconteceu lá na Itália, certo? Então, o Fluminense obviamente venceu aqui a Portuguesa, passou para a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, foi 3-1 esse jogo. O Fluminense abriu o placar aos 23, eu não sei se deu leitura ou não esse jogo, pelo gráfico do SofaScore acredito que não, tá? Então, eliminamos aqui a parte do back. Leia a pior equipe em campo. Eu não tinha gostado da odd da Juventus e também não tinha gostado do Real Madrid. Achei que o Sevilla e o Milan eram adversários. O Sevilla era um adversário complicado e o Milan, na verdade, eu não elogiei tanto o Milan. Eu critiquei mais a Juventus, tá? Porque a Juventus vem jogando um futebol muito fraco. O Milan também, mas a Juventus estava com uma odd menor. Até coloquei aqui times que podem se complicar. Real Madrid e Juventus. Isso aqui é uma coisa que eu venho fazendo há algum tempo. Eu fazia lá no Telegram. Quando eu não tinha condição de gravar o Bom Dia Mercado, eu fazia uma lista do que eu iria buscar, né, de cenários. E eu sempre colocava isso aqui, times que podem se complicar, não para trabalhar em lei, não para fazer algum tipo de entrada, mas para ter em mente que talvez a cotação está muito baixa, talvez o time não está jogando isso tudo,
Talvez o adversário é muito traiçoeiro e eu estou gostando bastante disso aqui, tem me dado uma luz muito boa. Real Madrid e Juventus realmente se complicaram. A Juventus, jogando contra o Milan, perdeu de 3-0. Isso aqui complica bastante, porque a Juventus pode correr o risco de ficar... Pode correr isso não, corre o risco de ficar fora da Liga dos Campeões. Isso aí pode ter uma influência muito grande no elenco depois, quem é que eles vão manter ou não, né? E tivemos o Real Madrid empatando praticamente no último lance contra a equipe do Sevilha, num gol contra aqui tá complicado de saber de quem foi esse gol, tá? Primeiro deram pro Kroos, foi um chute do Kroos. Depois deram pro jogador do Sevilha, o Diego Carlos, né? Um gol contra. E depois agora estão dando pro Eden Hazard. Tem que ver onde bateu essa bola, né? Eu acredito que o Toni Kroos chutou pro gol, mas isso pouco importa. Foi gol do Real Madrid. E eu não sei se a gente teve aqui um possível leia para a equipe em campo. Pelo que eu tô vendo do jogo aqui, talvez deve ter rolado uma possível correção da odd do Real Madrid aqui nesse início. O Sevilha parece que começou muito bem. O Real Madrid, que eu dei uma olhada, dos 3, é o que tem confrontos mais difíceis, tá? O Real Madrid ainda pega o Bilbao, que está há muito tempo sem perder, se eu não me engano, e ainda pega o Villarreal, que é o finalista hoje da Europa League. Barcelona e Atlético Madrid têm adversários mais acessíveis, tá? O empate para o Atlético Madrid contra o Barcelona acabou sendo um bom resultado, porque você impede que o Barcelona passe na sua frente, e também o Real Madrid acabou ficando empatado com o Sevilha, então até que foi uma rodada boa para o Atlético Madrid. 3 rodadas para o final, é bom ficar de olho também, tá? Então, eu acho que deu leitura em algum desses cenários. Mercado de gols, Genoa e Sassuolo. Se o Genoa estiver interessado, esse jogo foi 2-1 para o Sassuolo. Parece que o Genoa saiu um pouco da caixinha e fez o Sassuolo jogar, excelente. Benevento e Cagliari, se e somente se, depois do primeiro gol, o time que marcou não tivesse parado de ir para cima. Aqui no caso, o Cagliari fez um gol no primeiro minuto de jogo, depois tomou um empate, depois fez mais um e no final com o João Pedro, que tinha ficado no banco em alguns jogos atrás, e eu não entendi isso. João Pedro é um dos melhores jogadores do Cagliari. 3-1, o Cagliari dá uma respirada excelente e afunda o Benevento com 31 pontos. O Benevento agora está a 2 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Outro jogo para gols que a gente teve foi Roma e Crotone. Também comentei que Crotone já estava rebaixado, a Roma vinha tomando pau de tudo quanto é jogo, principalmente depois de ter saído para o United daquela forma, na semifinal. E se o Crotone se abrisse um pouquinho, a Roma iria provavelmente vencer o jogo, e foi o que aconteceu. Elogiei bastante o ataque da Roma no programa passado, mas sempre estou criticando a defesa. Dessa vez passou em branco a defesa da Roma, e nenhuma grande chance criada aqui pelo time do Crotone. Pelo visto foi um jogo melhor da Roma, que vai ter aí o seu treinador, o Zé Mourinho, na próxima temporada. Tivemos Colônia e Freiburg. Aí o melhor cenário para gol seria o Freiburg sair na frente. O que nós tivemos aqui? O Freiburg abriu o placar aos 18, depois fez aos 20, tomou um gol aos 49 e depois lá no finalzinho, aos 93, aos 96, isso aí para alavancagem é uma coisa maravilhosa, hein? Que delícia. Frankfurt e mais, pelo visto foi complicado de se fazer. Ainda bem que eu trouxe para o mercado de gols, porque eu tinha elogiado o time do Frankfurt, falei que trabalharia em back Frankfurt se fosse em outras ocasiões, se não fosse a fase tão boa do time do Mainz, que vinha e continua, né, a 9 jogos sem perder, e manteve essa questão dos 9 jogos sem perder, empatando 1-1 com o time do Frankfurt, que se complica agora na vaga para Champions, né? Se encaminha aí para um time do Frankfurt perdendo essa vaga no final, faltando 2 rodadas. Hertha e Arminia. Eu não lembro quando ficou 0-0 esse jogo. Eu estava muito ressabiado de fazer esse jogo, muito. O melhor cenário para mim seria o Hertha sair na frente, porque eu imaginei que se o Arminia saísse na frente ele iria segurar o placar. Acabou que os dois seguraram, não foi um resultado bom pro Bielefeld, porque o Bremen também empatou. Então tá bem colado ali, o Hertha, o Bremen, o Bielefeld, o Colônia ainda tem chance, o Augsburg, caramba. São 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 times aqui bem colados para o rebaixamento na Alemanha. Bochum e Regensburg, aqui foi
Bundesliga 2, não tem como não gostar dessa competição, é impressionante. 5 gols do Bochum. Eu imaginei que o Bochum não iria parar se fizesse o primeiro. Acabou tomando o primeiro e foi para cima, recuperou. 3-1, 4-1, 5-1 no final. Bochum caminhando a passos largos para um belo título de Bundesliga 2. Tivemos um Heidenheim virando o jogo para cima do Sandhausen. Heidenheim era um dos times que eu falei que poderia se complicar aqui, porque o Sandhausen é um bom time. Acabou vacilando mais uma vez. Eu tô com medo do Sandhausen acabar rebaixado, hein? Osnabrück venceu o Kickers, o Braunschweig conseguiu empatar com Fortuna e o Sandhausen vacilou para cima do Heidenheim. E tivemos um jogo que eu falei que eu não iria acompanhar porque tinha muito jogo para fazer e que eu tinha muita dificuldade de ler o time do Aui. Tem dia que quer jogar, tem dia que não quer jogar, e que toda a análise passaria pelo time do Paderborn, que tem uma excelente transição, que faz muita ligação direta, e acabou sendo 8-3. Isso é Bundesliga 2. Né? O Aui vencia com 5 minutos de jogo, o Aui já fazia 2-0. Com 30 minutos de jogo, o Paderborn já tinha empatado. No primeiro tempo mesmo, ele já tinha virado para 4-2. Aí tomou contra 3. Parecia que ia tomar um empate, né? Bem Bundesliga 2. Aí fez 5, 6, 7, 8. Impressionante. O que isso mudou na tabela? Nada. O Paderborn não busca mais nada na competição. O Aui também não. Foi por isso que eu dei uma evitada aqui para trabalhar gols. Mas dessa vez o Aui cedeu bastante espaço. Geralmente é um time difícil de se ler. É isso. Eu tinha colocado também Everton e o West Ham para trabalhar o mercado de gols, mas foi só 1-0 para o Everton. O Everton ainda tem chances remotas de Liga dos Campeões. Bem remotas, mas está mais pela Europa League, né? E foi isso. Times que os complicaram realmente, Juventus e Real Madrid. 10 minutos, 11 minutos de recapitulação aqui. É bom, cara, a gente fazer esse exercício. Eu gosto disso. Eu sei que alguns de vocês vêm para cá para escutar entrada. Eu não passo entradas. Sei que outros de vocês gostam de uma coisa mais direta. Eu não consigo ser tão direto assim. Eu gosto de falar sobre as coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer trade, então eu gosto de falar de trade. Eu gosto de fazer essas competições, principalmente as competições alemãs, e eu vou falar sobre isso. E é isso. Eu acho que facilita muito se você entender da competição, entender dos times, fazer uma análise também depois dos jogos e não só antes, para você ir calejando a sua informação, o seu ponto de vista, para tomar suas decisões no futuro. O trade não é só ver qual jogo que vai ter, definir uma entrada, fazer e blau. Cara, pensa no longo prazo. Esse time que você acompanhou agora no domingo, ele vai jogar de novo na quarta. Ele vai jogar de novo numa quinta-feira. Daqui a pouco ele joga de novo num domingo. Ou você fala, pô, já são 2 semanas acompanhando esse time. Entendeu? Então fazer alguma coisa pós-jogo também é interessante. Se você tiver aí algum site para olhar replay dos jogos, VT, dá uma pesquisada aí na internet, dá uma olhada como é que foi os melhores momentos, como é que foi os gols, de onde surgiu as jogadas dos gols. Faz diferença, cara. Né? E eu, como gosto muito do que eu faço, tempo aqui é de boa. Beleza? Então vamos falar dessa segunda-feira, dia 10. Ainda estamos no dia 9, dia das mães. Tá aqui, ó. Eu separei para fazer 2 jogos da Bundesliga 2 e um jogo da... Deixa eu deletar aqui os jogos passados. Um jogo da Primeira Liga de Portugal, que é Porto e Farense. Nós temos aqui um cenário complicado para o Porto ainda disputar esse título, né? Porque o Sporting está a 8 pontos de diferença. Ainda tem 9 pontos em disputa, mas o Sporting está a uma vitória de ser campeão, né? Então é bem provável que o Sporting vá vencer esse campeonato merecidamente. O Sporting pega o Boa Vista dentro de casa, pega o Benfica fora de casa e depois pega o Marítimo em casa. Dado as situações, tá, do Marítimo aqui, praticamente brigando pro rebaixamento, mas que pode chegar nessa rodada já salvo. É Santa Clara que o Sport pega? Acho que é o Santa Clara, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Boa Vista. O Boa Vista aqui, que também briga pelo rebaixamento e que pode chegar na última rodada já rebaixado ou ainda brigando pelo rebaixamento. E o Benfica. São adversários fáceis? Não, mas todos eles estão brigando por alguma coisa. Mas é bem provável e bem merecido que o Sport seja campeão da temporada 2020-2021 depois de muitos anos. Tá? Não se sabe ainda se de forma invicta ou não. O que se sabe é que foi e que tem sido uma campanha
muito boa, extraordinária do Sport, depois de muito tempo. No Campeonato Português é normal a gente ter os 4 grandes aqui, os 3 grandes disputando o título, mas dessa vez o Sport realmente foi muito bem. E aqui nós temos um Porto a 1,30 jogando contra o Farense, que briga contra o rebaixamento, ou seja, existe a necessidade do Farense em pontuar. E eu acredito que aqui um ponto não basta para o Farense, ele teria que vencer a equipe do Porto. E se for para cima do Porto, para mim, vai perder o jogo. Então o primeiro jogo que eu busco aqui é um back Porto contra o Farense, numa odd próxima de 1,35, provavelmente 1,40 talvez. O Porto tendo a necessidade de vencer, mas sabendo que se o Sport vencer, praticamente acabou, né? E o Farense brigando contra o rebaixamento, tá bom? Na Bundesliga 2 nós temos o Holstein Kiel contra o Hannover. Holstein Kiel, que tem 2 jogos a menos em relação a Bochum, Fürth e Fortuna. O Hamburgo ainda tem 1 jogo a menos. 56 pontos. Tem muita, mas muita chance de subir esse ano. O Kiel que bateu na trave, o Kiel que ano passado fez um excelente campeonato, muito coerente, e tem essa chance de tentar agora essa vaga na Bundesliga 1. O Hannover não cai mais, não briga por mais nada. Infelizmente não foi uma temporada defensiva muito boa do Hannover. O Hannover vinha numa crescente ano passado, em busca de uma vaga para voltar à Bundesliga 1. Hannover, que é time de Bundes 1, não conseguiu, agora ficou de novo mais ou menos ali capengando nessa Bundes 2. Vamos ver na temporada que vem. Tem vários times da Bundes 2 aqui que eu acho que mereciam uma chance também, né? Mas não é um adversário muito difícil de somar pontos aqui o Hannover por conta dessa fragilidade defensiva. Porém, o Kiel vem com uma corda mais esticada nesses últimos jogos. São 4 jogos sem perder, 3 vitórias e 1 empate. Deve jogar contra um Hannover que tá solto, tá leve, como a gente costuma dizer, não tem muito o que buscar. Porém, a Bundesliga 2 é muito difícil os times abandonarem um barco na Bundes 2, tá? Principalmente porque a diferença de gols e os gols marcados são os principais critérios de desempate aqui. E a posição na tabela influencia também o faz-me rir, isso é importante, principalmente na segunda divisão. Mas o Kiel tem tudo aqui para somar pontos e até vencer o time do Hannover. Eu não consigo na Bundesliga 2 trazer jogos para match odds, mas o cenário aqui é de uma possível vitória do Kiel. Mas se você me der um placar de 2-0 Hannover, de 3-1 Hannover, eu não me surpreenderia, porque eu conheço as duas equipes. Eu sei que o Hannover tem um time inferior hoje ao do Kiel, mas é Bundesliga 2. Um desligamento ali, uma questão de emocional do zagueiro, do posicionamento tático da zaga do Kiel. Um abraço. Mas o Kiel tem uma das melhores defesas, a melhor defesa da competição, né? Então tem que ser respeitado. Eu trago para gols, mesmo o Kiel tendo boas defesas, pela complexidade, pela necessidade do Kiel em vencer o jogo. Só empatar não é tão bom, tá? Porque o Hamburgo tem 31 jogos e o Hamburgo vai sim querer essa vaga no final. Tá bem difícil de cravar isso aqui. Tá bem difícil mesmo. Eu já falo do Hamburgo. Então, Kiel e Hannover. Eu vou colocar o Kiel aqui como time que pode se complicar novamente. Na rodada passada eu coloquei, ele meteu 4-0 no São Paulo, que é um adversário muito bom. Mas eu mantenho essa minha ideia de que o Kiel pode se complicar no final por conta dessa necessidade, dessa pressão. É uma pressão mesmo, né? Porque você tinha um Kiel com 4 jogos a menos em relação aos adversários e vinha sempre uma pressão de que o Kiel ia chegar, chegou, mas a corda está esticada, então fiquem de olho nisso aqui. Para 1,85 eu acho demais, tá? Mas como eu não trabalho match odds, eu fico quieto. Hamburgo e Nuremberg. Novamente uma odd mais baixa. Não gosto disso na Bundes 2, mas eu vou deixar isso de lado, vou fazer uma análise mais tranquila. Primeiro falar para vocês que o Nuremberg não perde há 8 jogos. Isso não é uma coisa comum de se acontecer na Bundesliga 2, tá? Isso aqui é comum, ó. 5 jogos sem vencer por parte do Hamburgo, vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos e ambas marcam nos últimos 5 jogos, tá? Também tivemos aqui, ó, ambas marcam praticamente 100% dos jogos dos últimos 9 jogos no Nuremberg, tá?
O Nuremberg ele perdeu um pouco dessa característica de bola aérea. Na temporada retrasada, passada, sempre foi um time muito bom de bola aérea. Jogava, na verdade, o Nuremberg ele jogava praticamente só com bola aérea, né? Era muito cruzamento da esquerda à direita, muito lançamento de lateral na área, muito escanteio, fazia muitos gols. Agora tem conseguido colocar um pouco mais a bola no chão. Na temporada passada quase caiu para a terceira liga da Alemanha, mas agora não corre risco de rebaixamento. O Hamburgo ele vacilou de novo na hora da chegada, né? Como se fosse uma corrida de cavalo. Na hora da chegada, vacilou novamente. Parece que deu uma tropeçada no salto, né? Por quê? O Hamburgo ele vem sofrendo essa pressão para subir há muitos anos, né? Era um time bem soberbo, que no estádio deles tinha um relógio sacaneando os adversários, falando quanto tempo que eles estavam na Bundesliga 1. E agora caíram, e aí o pessoal sacaneia demais, faz o relógio contrário, né? E o Hamburgo sofre essa pressão muito grande para retornar para a Bundesliga 1. E tem um jogo a menos contra o Nuremberg, que não briga por mais nada, mas está a 8 jogos sem perder. Eu acho bem provável que o Hamburgo se complique nesse final de competição. Eu acho bem provável que o Hamburgo novamente fique de fora de uma vaga, pelo menos na promoção. Ano passado foi por um jogo. O último jogo entrou o Heidenheim e saiu o Hamburgo. O Heidenheim tinha vencido o confronto com o Hamburgo na penúltima rodada. E na última rodada, o Hamburgo perdeu de 5 para o Sandhausen dentro de casa. Então o Hamburgo é um bom time para se complicar, já vou colocar aqui. Principalmente por conta dessa cotação de 1,60. Mas, obviamente, esse jogo é para gols. E eu vou explicar por quê. Nós temos, se você gosta de estatística, né? O Hamburgo tomando gol nos últimos 5 jogos e o Nuremberg marcando e tomando praticamente nos últimos 9 jogos. Mas não é só isso. É por conta da fragilidade e da concentração da defesa do Hamburgo. O Hamburgo muitas vezes chega nessa reta final do campeonato com uma das melhores defesas e começa a descer. E esse ano foi uma queda livre, porque 5 jogos sem vencer na fase final, nas últimas 10 rodadas, é muita coisa. Então, para mim, uma desconcentração do Hamburgo basta para o Hamburgo se complicar novamente. Eu não acho nem um pouco impossível que o Hamburgo perca esse jogo. Logicamente que isso aqui é tendência de vitória do Hamburgo tomando gols, e eu prefiro trabalhar com esse cenário de um Hamburgo desconcentrado, podendo tomar um gol e tendo que ir para cima, se lançando, buscando a virada, podendo dar oportunidade de alavancagem, mas também dando espaço para o Nuremberg fazer os seus gols, tá bom? Bola aérea nesse confronto para mim é a chave. Vou até escrever aqui, ó, bolas aéreas. Para mim é a chave desse confronto, apesar do Nuremberg não explorar tanto isso hoje em dia comparado às rodadas passadas, às temporadas passadas. O Hamburgo ele ainda tem um resquício disso, e o Hamburgo joga demais em cima dos escanteios, principalmente escanteio batido no primeiro pau, raspando para a chegada no segundo. Fica de olho nisso. Valeu? Uma excelente semana para todo mundo. E eu falei que ia falar dessa cotação aqui da Betfair, a super cotação de 20 para o Santos marcar, e do Boca Juniors também marcar, né? Ambas as equipes marcarem no jogo do Santos contra o Boca, que vai acontecer na terça-feira. Esse jogo é importante porque o Santos perdeu os 2 primeiros jogos para o Barcelona e para o Boca e venceu o The Strongest. Então o Santos, para tentar essa vaga na fase de grupo, vai ter que bater o Boca, vai ter que ir para cima e com certeza vai dar espaços. Então essa cotação, se você não tem conta na Betfair, essa cotação de 20 para ambas as equipes marcarem em Santos e Boca Juniors é uma boa. Lembre-se de que a aposta máxima é R$10 e você tem que ser novo usuário na Betfair. Então, se você estiver pensando em abrir a sua conta, é uma boa. Vou deixar o link aqui embaixo. 24 minutos de um dia que praticamente não tinha nada. Eu consigo isso daí. É a proeza. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem bem e valeu pela companhia.